Boa tarde a todos, os que estão em casa nos acompanhando, dando sequência ao nosso estudo das quintas, né? Hoje vamos ver o capítulo 27 do livro Emmanuel, cujo título é Os Dogmas e os Preconceitos. Antes, vamos fazer a nossa prece inicial, acompanhar mentalmente a prece. Senhor Jesus, irmão querido, o Senhor mesmo nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Senhor, alivia os nossos fardos, nos protegendo, nos fortalecendo, enchendo de fé e de esperanças os nossos corações. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram os nomes de caixinhas, os encarnados e os desencarnados, aos colegas que não puderam estar aqui conosco hoje, as pessoas que estão nos assistindo de casa, e que o Senhor possa visitar os seus lares, os nossos lares também, levando a paz, a harmonia e a luz para todos, nos proteja, nos fortaleça e abra cada vez mais as nossas inteligências para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. Esteja conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Aqui, eu vou ler o primeiro aqui. É um parágrafo pequeno, mas que vai dar muito pano para manga, só esse primeiro aqui para a gente conversar bastante. Os dogmas e os preconceitos. Os maiores obstáculos para que se propaguem no seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e proveitosos do Consolador são constituídos pelas imensas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes das escolas científicas e facções religiosas militantes em todas as partes do globo. Dogmas e preconceito. Que a gente vai. Só isso aqui que dá o título, mas não explica tanto. Então dá tanto explicar o que é dogma, o que é conceito, o que é preconceito. E aquela pergunta que todo mundo fala: será que o Espiritismo tem dogmas? Nós vamos ver aqui hoje também. Então o que seria o preconceito? No dicionário, preconceito é uma opinião ou conceito formado sobre algo ou alguém antes de conhecer o objeto do juízo. Você já julga, tem aquele preconceito. Eu não gosto disso aqui, tem um preconceito de raça, de gênero sexual, tudo tem vários tipos de preconceitos. De pobre, de rico, né? Então, você forma uma ideia e já isola aquela pessoa ou aquela situação. Esse seria o preconceito. Podemos aplicar o termo preconceito às mais diversas situações cotidianas, como o preconceito formulado por aqueles tipos de comida que você não experimentou e julga pela aparência. Entendeu? Ah, não gosto de bacalhau, mas nunca comeu. Eu não gosto de macarronada, mas nunca comeu, nunca provou. Então você já julga antes de conhecer. Isso aí. Eu já falei, é um preconceito. Preconceito. É antes do conceito, né? Agora, vamos ver um pouquinho. Falar um pouquinho sobre dogma, que às vezes tem uma informação errada que a gente vai, e eu trouxe aqui alguma coisa que Herculano Pires também escreveu a respeito, eu achei muito pertinente para a gente entender, porque normalmente a palavra dogma, dentro do movimento espírita, às vezes dá uma desconfiança, e eu pergunto: vocês acham que o Espiritismo tem dogmas? Tem. Eu acho que não. Eu acho que Tem não. sim. Não. A água fluidificada. A Sabe reencarnação. quem fala isso? Sabe? Eu vou ver se eu acho. O Raul Teixeira. Eu Mas acho. não é o dogma como o do catolicismo. É isso que nós vamos chegar. Pelo que eu entendo de dogma, dogma é uma coisa que alguém falou e você tem que aceitar como verdade, né? Também. Isso seria um dogma. Agora, no Espiritismo, pelo menos, eu nunca liguei nisso. Então, mas sinto decepcioná-los, mas o Espiritismo tem dogmas. Nós vamos entender por quê e quais são
aquele dito dogma. Então, na visão espírita, podemos dizer que dogmas são conceitos ou princípios considerados como verdades absolutas e indiscutíveis. Indiscutível. Verdade absoluta é um dogma. Indiscutível. Essa é a definição de dogma. De dogma. Muitas vezes só baseado na fé cega. Espera um pouquinho, vai chegar lá. E não na razão. Diga. O que eu digo? Alguma coisa no Espiritismo você tem que aceitar sem discutir? Não, não é isso. É aquilo que Você diz tem que como. dogma Não. é alguma coisa que você tem que aceitar sem Não. discutir. Não. É isso que eu entendo por dogma. Não, dogma são Pelo verdades menos- absolutas que você vai contra a razão. Exatamente. Coisa contrária do Espiritismo. O Mas o Espiritismo É razão. O Kardec mesmo disse que se você achar, se alguma coisa provar que ele está errado, se a ciência Isso é provar que ele ciência. está errado, ele vai aceitar a ciência e não o que ele falou? Mas, por exemplo, Kardec diz na questão 222 que o dogma da reencarnação é um dogma. E, inclusive no livro Evangelho também é um dogma. Por quê? Porque está comprovado, é um dogma que é natural a reencarnação, de uma forma natural, que não pode discutir. E a própria ciência já está dizendo. Então, veja o que Herculano Pires fala para nós a respeito disso aqui. No Espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas de razão. Os dogmas do Espiritismo são dogmas de razão e não de fé. Fé cega. É isso que a gente tem que entender. Por exemplo, das penas eternas. É um dogma da Igreja Católica. Que o inferno e o céu, você tem que acreditar que aquilo ali é um dogma que você não pode discutir. É um dogma. Então, eu achei que, no meu entender, dogma era só isso. Não, isso é no ponto de vista religioso. É uma coisa, nós estamos misturando. Dogma religioso foi aquilo que foi colocado pelos homens, não por verdade irrefutável, da reencarnação. Por exemplo, olha o que Herculano Pires diz aqui. Existem dogmas da razão, tais como a existência de Deus. É um dogma. Você não tem como não crer que tem algo superior a nós. Veja bem. Reencarnação é um dogma. Não esquece o dogma religioso da Igreja Católica e tudo isso aí. Não. Dogma de fé cega, não. Dogma da Santíssima Trindade é algo que vai contra a razão. Como que uma pessoa dá a luz e continua sendo virgem, fisicamente falando? Pode tornar-se virgem na pureza dos modos de agir, mas biologicamente não consegue mais, né? 3 pessoas numa só, Pai, Filho e Espírito Santo, é um dogma da Santíssima Trindade. Também é uma coisa que não tem lógica. Como pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa pessoa só? Então tudo bem, isso aqui. O da comunicabilidade dos espíritos, essa capacidade. Estamos aí. Você tem que acreditar. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, se fala com os espíritos. Ô Cláudio, é por isso que o Espiritismo tem dogmas, mas ele explica o porquê dos dogmas. Então, mas é o que eu estou falando. Dogma de fé é uma coisa, aquela fé cega que você tem que acreditar, não pode refutar. Claro, se o negócio é explicável, se é explicável pela razão, ele deixa de ser um dogma. Não, nem sempre, de modo algum. A comunicação, quer ver? Vamos ver. Muitos adeptos estranham a presença dessa palavra nos textos de uma doutrina que se afirma antidogmática, aberta ao livre exame de todos os seus princípios. São pessoas ainda apegadas ao sentido religioso da palavra. Não há nenhuma razão para essa estranheza, como já vimos do ponto de vista cultural. Herculano Pires escreveu isso aqui no livro Agonia das Religiões, capítulo 3. Então, esquece a palavra dogma. Vamos colocar verdades irrefutáveis. Deus é uma verdade irrefutável. A pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que se Deus, do princípio, que tem algo que cria, superior a todos, como acreditar que só a Terra tenha essa situação de ser o centro do mundo, só existe essa vida aqui? É controverso. Por quê? Porque nós fomos criados, a maioria fomos criados no catolicismo, viemos de lá. Com tudo isso feito na nossa cabeça desde pequenininho. E muitas coisas foram agregadas. Para você sentar e parar
Aí você chega aqui na doutrina espírita, que tem que ser razão, bom senso. Não pode escapar disso. Razão, bom senso. Então, tudo que tem, explica. Então, o problema da palavra dogma é que bagunça a cabeça da gente. Dogma, porque nós vamos no dogma religioso, de fé. Então, isso aí bagunça. Mas, verdade irrefutável na doutrina, é lógico que nós vamos saber que a reencarnação é um fato. Por exemplo, podemos até dizer que a lei de causa e efeito é um dogma. Por quê? Pela razão, você não pode refutar. Mas quem que reencarna nós? Oi? Quem que reencarna nós? Não entendi. Existe a reencarnação. O espírito é um só. Pois é, mas várias vidas físicas. Mas quem que reencarna nós que nós voltemos? É Deus, ué. Então Deus existe. Então, mas então são leis que não tem como você escapar, né? Então, a comunicabilidade, a lei de causa e efeito e tantas outras coisas que são verdades irrefutáveis e fazem parte nossa. Eu sei que é controverso, às vezes até um pouquinho difícil de explicar, mas Kardec lá, por exemplo, ele, na questão 222 do Livro dos Espíritos, ao ensinar o dogma da pluralidade das existências corporais, ou seja, da reencarnação, os espíritos renovam então uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Eles simplesmente a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, depurando-a de todos os acessórios da superstição. Então isso aí é a pluralidade das existências, é um fato irrefutável, porque senão, aí nós temos que analisar, na concepção católica ou evangélica, por exemplo, que as almas são criadas no momento da concepção, acabou, morreu, vai para o céu, para o inferno. Se você pensar num Deus, né, que nos criou, simples e ignorantes, que nós evoluímos sobre todos os reinos, passando, como que justifica uma pessoa com tantas habilidades ou defeitos que Deus tem criados naquele momento da concepção? Por exemplo, uma pessoa que já retardada, problema sério, foi criada aquilo e vai morrer, para onde vai esse espírito? Se foi criado, mas por que foi criado desse jeito? Uns saudáveis, outros doentes, uns ricos, outros pobres, por quê? Então Deus não seria justo. Então a reencarnação é um fato irrefutável, que todos nós estamos no caminho da evolução, estamos nos reencarnando cada vez para aprender mais, para que a gente possa evoluir devagarzinho, compreendendo os nossos sofrimentos, os nossos defeitos e trabalhando com eles. Então isso aí é o grande problema da gente falar de dogma, que Kardec, por faltar outro tipo de palavra, ele colocou dogma da reencarnação, é um que ele cita disso aí, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, também em um capítulo ele fala o dogma da reencarnação, ou seja, não seria dogma, é a verdade irrefutável da reencarnação, seria isso aí. Então, para separar dos dogmas criados pela igreja, que são, você tem que saber que é verdade, mas você não concorda, porque não tem explicação. Por quê? É o que você pergunta, você falou. Tem que perguntar, questionar, sempre questionar. Por que é isso? Como que tem Pai, Filho, Espírito Santo numa pessoa só? Algo. Uma que já começa, que Deus não é uma pessoa, não é personificada, foi personificada pelos homens. Deus é uma energia que nós não sabemos, não tem como entender Deus. Nós sabemos as qualidades dele, mas não temos como entender. Tanto que Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, ele não pergunta quem é Deus, o que é Deus. Ele não tem uma definição ainda, nós não temos capacidade para saber quem é. Agora, o que é? Então, é aquela energia que nos dá bondade, justiça, que fazem parte do nosso caminho evolutivo. Então, nós estamos aqui nessa caminhada. Então, se nós não entendermos que a reencarnação é um fato irrefutável, cai tudo por terra. O que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida seria então? Se nós não acreditássemos que os Espíritos nos comunicam conosco,
Como entender isso? Como entender que um ser que teve até o 3º ano primário, Chico Xavier, trouxe obras fantásticas. Onde veio esse conhecimento dele? Aonde está chegando para ele? Qual a missão dele? Se não foi alguém no mundo espiritual que veio. Quantas influências nós temos nas nossas vidas, tanto negativas como positivas, de espíritos que estão nos rodeando. Então a gente tem que entender isso, que nós jamais estamos sozinhos. Então, é que nós vimos há pouco tempo aqui, estudando aqui, que o cérebro é simplesmente uma máquina do espírito. Para que o espírito possa se manifestar, usa-se do cérebro. Usa-se os chakras, por exemplo, que estão no nosso corpo etérico, né, no perispírito. Mas no corpo físico, em cada ponto de encontro da parte física com a parte espiritual, tem um feixe de nervos. Aqui nós temos o coronário aqui, e temos o cérebro aqui, no cardíaco. Então todos os pontos aqui, tem os pontos que se comunicam fisicamente com espiritualmente. Então tudo isso para a gente entender que nós somos seres espirituais, morando, fazendo estágios na carne, à procura da nossa evolução. É controverso para os de fora, mas para nós não pode ser controverso isso, porque nós temos a razão ao nosso lado, razão, lógica e bom senso, que é a tônica da doutrina. Então tudo aquilo que foge da lógica, da razão e do bom senso, que nos obrigam a acreditar, nós não podemos crer, porque foge desses três pilares: lógica, razão e bom senso. É aí que tem a grande diferença dos dogmas religiosos, dos dogmas de razão, podemos dizer assim, que são aquelas verdades irrefutáveis adotadas pelo Espiritismo. Então, esse medo de dizer que o Espiritismo tem dogma. Não tem dogma de fé, tem dogma de razão, como bem explicou Herculano Pires aqui. Perguntas? Então, minha definição de dogma não era um dogma de fé, não era um dogma de razão. Sim, exatamente, é isso aí. E a definição não estava falha, estava incompleta. Incompleta, exatamente, para explicar a diferença, né, de razão e fé cega, né? Não, vocês estavam falando, né, a briga de peixe grande, eu fiquei na minha aqui, porque quem sou eu? Mas eu estava procurando aqui, enquanto você falava a respeito de tipos de dogma, né, e apareceu 3 principais, falando do dogmatismo racional, o dogmatismo irracional e o ingênuo. Então está falando aqui que o racional é o dogmatismo da filosofia, que acredita em verdades absolutas, que as coisas podem ser aceitas sem questionamento, desde que sejam baseadas em princípios. O outro falando do dogmatismo irracional, principalmente associado às religiões, conjunto de verdades de fé que podem ou não ser questionadas, e a verdade absoluta pode ser alcançada, mas apenas por meio da fé ou de revelação. Perfeito. E o outro falando do dogmatismo ingênuo, que é aquele do senso comum, onde todas as posições que assumimos no nosso dia a dia partem de uma impressão de que aquilo é verdade, sem questionamento. Não só a verdade do homem que você acostuma. Aí entra muito também aquilo que passa de geração em geração, que você crê que uma verdade que vem dos seus ancestrais, e você vai levando aquilo como se fosse verdade sem explicação. Você faz por quê? Porque já veio meu avô, meu avó, tudo já vem chegando. Perfeito. Então, no caso, acho que o dogma tem um sentido muito maior do que só não, que a gente só que imaginava. nós, na nossa cabeça, nós ficamos nisso aí, no dogma de fé religioso. Então mistura muito, então a gente fica aí. Mas aí quando você começa a entender que a doutrina, nós somos filósofos, a doutrina é filosofia, o livro dos Espíritos é filosofia pura, para a gente entender, é para questionar mesmo, saber por quê. Por isso que ele é feito de pergunta e resposta. Pergunta e resposta, exatamente. Então tudo que foge dessas 3 coisas, razão, lógica e bom senso, você tem que, vamos ver por quê. Explica para mim por que isso aqui, que as penas eternas, por exemplo, a pessoa que quiser bater com você, explica. Não, você tem que, mas por quê? Para quê? Não tem resposta. Porque tem que ser assim. Aí já entra naquilo que não tem resposta. Não tem resposta, mas você tem que ir no grito, né?
Quer ganhar no grito às vezes, né? E aí complica, né? Então, agora que nós já discutimos um pouquinho, vou ler aquilo que eu trouxe aqui. Na visão espírita, os dogmas são conceitos e princípios considerados como verdades absolutas e indiscutíveis, muitas vezes baseados apenas na fé e não na razão. Isso aí já complica. Agora deu para esclarecer para nós, né? Razão e fé. Fé irracional. Porque a fé raciocinada já é diferente também, já entra na lógica da doutrina espírita. Raciocinada. Razão. Né? Tudo tem razão. Nós espíritos acreditamos que é importante questionar e analisar criticamente as crenças e dogmas impostos pelas religiões tradicionais. Somos filósofos, filosofando. Então nós temos que questionar sim, buscando sempre o conhecimento, a evolução espiritual por meio da razão e da vivência prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. Razão. É isso que nos embala, que nos dá sentido à vida, gente. Se não houvesse esse sentimento de evolução constante, o que nós estamos fazendo uma vida só aqui? Às vezes tem uma vida inócua, boba aqui, só prejudicando, só curtindo a vida, numa boba, morre, acabou. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno e depois fica assim mesmo. Que Deus seria esse? Vamos pensar. O que eu estou fazendo aqui então? Só uma vez que eu vim aqui, não fiz nada, ainda estou cru de tudo, então estou para o inferno direto. Porque quem é perfeito nesse mundo? Fala para mim. Ninguém. Se não tiver essa percepção que nós estamos aqui para aprender e para evoluir, cai tudo por terra. Aí você vai assim, vamos pôr para quebrar aqui mesmo, porque não tem que fazer. Vida louca, né? Vida louca. Vida louca. Então, eu gostei muito disso aqui, ó. Muito interessante mesmo. Buscando sempre o conhecimento e a evolução espiritual por meio da razão e da vivência prática dos ensinamentos de Jesus. É que nós estamos entendendo. Porque Jesus, o Evangelho, as parábolas, ele falou para o nível de entendimento do povo da época, de 2000 anos. Não tinha como ele falar isso de causa e efeito para aquele pessoal lá. Ele exemplificava com parábolas, com a medida que medir serás medido. Sempre a pessoa. Indiretamente ele falou. Falou, exatamente. Mas deixando para ficar. Por que ele falou por parábola? Porque a parábola é passada por tradição oral. Foi passando, você vai contando as histórias e vai passando e está até hoje. Chegou até nós isso aí. Então agora havia a doutrina e foi filtrar aquilo ali, trazer, fazer como se fosse sinônimo daquilo que ele deixou para uma coisa mais clara, usando-se a razão que Jesus já usou lá na época. Que foi nada fora da razão, da lógica do bom senso. Coisas que ele fazia que hoje a ciência explica, dada a força magnética que ele tinha, de um espírito extremamente de luz. Não tem como você mensurar a energia do Cristo. Não tem como. Tanto que a mulher que sangrava, tocou nele, ele estava de costa. Quem me tocou? Ninguém tinha visto. Ela segurou na túnica dele. Quer dizer, a energia dele é uma coisa que não tem como. Agora, a ciência explica. O magnetismo está aí para explicar. Como você magnetiza uma água, você transforma. Como você, aquele japonês que fotografa a água gelo, né? A água que recebe energia boa e a energia negativa, e fotografa a de energia boa, aquela coisa mais perfeita, aqueles cristais mais bonitos do mundo, e a que recebeu a energia negativa, aquelas coisas horrorosas. A voz de vidro é preta. Então prova da energia que nós temos a capacidade de matar uma planta. Isso é natural. Eu já vi histórias de pessoas que olham uma planta, que beleza, que maravilha, eu queria ter uma dessa, do outro dia está tudo seco. Queria tanto uma dessa. É normal, porque nós temos essa energia. O passe magnético você pode ser dado sem a ajuda da espiritualidade. Só com a energia que você está desejando aqui, você canaliza a energia e faz bem. Acontece. E quando falta energia, é a resposta disso. Não posso dizer. Pode.
Depois. A minha mãe com as tiradas dela, quando a pessoa estava se elogiada, isso na sua mente você dá uma resposta, mas depois eu falo. Ô, Cláudio, aqui em Campinas tem um pessoal que fez a pesquisa sobre a água, mas na questão da cromoterapia, né? Tem uma médium que ela coloca a cor na água, eles fotografam a água antes Depois. e depois para provar que realmente foi Mas energia. incutida a cor através do pensamento da E o pesquisador que fez isso aí é um PhD em química, né? Não tem. Aí, terminando do dogma, só para entender aqui, vendo? No Espiritismo, os dogmas são vistos como obstáculos para o crescimento espiritual do indivíduo. Você fica amarrado nisso, não presta bem. Por quê? Você aceita algo que você duvida, que não é comprovado, não tem como comprovar, e você é obrigado, e você passa a aceitar aquilo como verdade irrefutável. Aí, você vai passando. Que normalmente são limitantes. Né? Limitantes, é a palavra certa, limitantes, né? Pois impedem o livre pensamento e a busca pelo entendimento verdadeiro da natureza divina e do propósito da vida. Uma vez, em vez de dogmas, os espíritas valorizam a busca pela verdade, o estudo constante, a caridade e a prática do bem como caminho para a evolução espiritual. Esquece os dogmas, analisa naturalmente. Estou aqui, eu vim, passei a evolução, passei pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, cheguei no reino hominal. Aqui eu recebi o espírito, o pensamento constante, a capacidade de escolha. Aí começou realmente a minha evolução rumo à angelitude. A partir do momento que eu tomei consciência e fui ter a capacidade de fazer escolhas. Então o erro é algo bom? Podemos dizer que sim. Quando você erra e reconhece que aquilo lá na frente que você errou, você está crescendo. Então, se não houvesse o erro, as más escolhas, nós nunca iríamos evoluir. Por quê? Porque aí fica naquela mesmice. Muita gente reencarna, fica aqui com aquela, não faz nada, morre tantas vezes, desencarna, volta, desencarna e não evolui, porque fica na paradeza. Não é isso. Então, quando você começa a caminhada evolutiva, quando você recebemos a razão, né, a capacidade de escolha, começou a nossa vida agora, que não tem fim. Somos imortais. O corpo é perecível e vamos ter quantos corpos forem necessários para que a gente possa evoluir, até chegar, não precisar de corpo mais. Um dia, os espíritos de luz não têm corpo mais, são só essências, se comunicam telepaticamente, não tem necessidade, mas nós precisamos do corpo duro, pesado, precisamos da força da gravidade, da lei da gravidade, porque nos prende aqui, e assim sucessivamente a gente vai seguindo. Então, gente, por que Kardec usou a palavra dogma, né? Na sua obra para a codificação do Espiritismo, Allan Kardec fez uso do termo dogma, correspondendo à aplicação clássica dos filósofos e cientistas. Por isso, antes de verificarmos as passagens do codificador, Kardec, contendo o referido termo, é interessante evocarmos análise disso aqui, entre razão e fé, certo? Aí nós vamos entender. Talvez faltasse para Kardec, dada a força da igreja na época daquilo ali, uma outra palavra sinônima do que isso aqui. E eu prefiro essa verdade irrefutável, que não tem como você não comprovar, e tudo tem comprovado. A ciência vai comprovar a reencarnação? Já está comprovando, gente. O Cláudio, essa palavra que você usou, refutação, se não me engano, naquele livrinho pequenininho, o que é o Espiritismo, que o Kardec vai entrevistando um padre. Isso. O padre refutou, não sei o que, refutou. É isso. Então, essa palavra que você usou, tem lá no livrinho que é o Espiritismo, o Kardec fala assim, mas por que você refutou? E ele responde, quer dizer, fica aquela coisa truncada, mas já tem a palavra refutar lá. Não é?
dogma já foi usada a palavra refutável. Então, exatamente, verdade inquestionável. É para a gente entender, né? E daí? Ainda ficou... Não, acho que esclareceu bem. Bom, esclareceu, porque eu... Porque a gente é levado, Margot, nós somos levados. Isso aí foi para sair da minha cabeça, isso demorou muito tempo também. Porque a gente foi levado desde criança. Eu não me esqueço do dogma da Santíssima Trindade. Por quê, padre? Tem que ser. Você não pode discutir isso aí. Então, você aceita. Agora, filosoficamente falando, não pode ser assim, né? Você tem que discutir para saber, para compreender. Tudo é compreensão. E a doutrina espírita prima por isso. Nós temos que compreender porquê. Até o sofrimento você tem que compreender o porquê dele. Porque não, é muito fácil você falar, Deus que quer. Deus não quer que a gente sofra. Hipótese alguma. Ele nos quer que nós estejamos cada vez melhores e evoluindo. Mas por que sofremos então? Vamos compreender. Aí, pela lei da reencarnação, você sabe. Erramos, somos melhor. Enganamos, tomamos o melhor. Fizemos escolhas não muito boas. Que precisamos aprender, compreender que aquela escolha não foi boa. E precisamos compreender. Então, se escolheu mal, tem um reflexo. Porque a lei de causa e efeito, podemos dizer também, entre aspas, que é um dogma, é uma verdade irrefutável. Que a física já mostrou para nós, a lei de ação e reação. Quando você dá um murro na parede, a parede você tem a força sua e a força de resistência da parede. Bateu. Então, ação e reação. É a lei da física. Então, tudo aquilo que nós semeamos, colhemos. Se não deu, a partir do momento que você compreende o seu sofrimento, é algo que nós fizemos em algum momento das nossas existências, você acalma. Fala, eu não sou, Deus não está me castigando, não está castigando ninguém. Eu estou compreendendo esse sofrimento. A partir dessa compreensão, eu vou quitar no universo isso, e nas próximas, isso aí não vai me perturbar mais. Olha que beleza. Então, exemplo, todos nós já tivemos, a maioria, na juventude, fizemos desvarios muito. Hoje, com a compreensão, que eu estou falando agora, compreendão. Hoje eu tenho um problema de fígado, às vezes, talvez se eu tivesse bebido menos. Hoje eu tenho um problema de pulmão, se eu tivesse fumado menos. Vem a compreensão. Então, eu não vou ficar que meu problema cardíaco, tudo aqui é um castigo de Deus. Deus não castiga e não perdoa ninguém. Nada. Uma consequência do que? Consequência nossa. Nós nos perdoamos e nós nos condenamos de acordo com aquilo que pensamos e fazemos. A partir do momento que eu não vou fazer mais isso hoje, eu compreendo que isso aqui é negativo, não só para mim, para minha família, para tudo aquilo ali. Às vezes eu tinha um gênio terrível que brigava com todo mundo, fazia tudo. Hoje eu compreendo que isso é bobagem, não tem necessidade mais. Por quê? Porque eu estou em desequilíbrio. A partir do momento que eu compreendi que o desequilíbrio me deu consequências ruins, eu vou tornar mais equilibrado para que tenha consequências boas. E assim sucessivamente a gente vai aprendendo. Então hoje, pelo conhecimento que nós temos da doutrina, gente, nós melhoramos. Então, todos nós aqui melhoramos e melhoramos muito. E todos nós que estamos assistindo, todos aqueles que estamos assistindo também. É só fazer um balanço da nossa vida lá atrás. Aquilo que era o supra-sumo para nós, anos atrás, hoje não é mais. Não faz nada, não faz sentido nenhum mais. Então isso é importante. Nós estamos cuidando da nossa essência. O resto são adereços. Bem compreendido? Então, Elisângela, leia 27.1. Ações perturbadoras. Muitos espíritos, afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro, são incapazes de conceber a estrada ascensional do progresso como de fato ela é, cheia de lições novas e crescentes resplendores. É assim que, completando as longas fileiras de retardatários,
perturbam às vezes a paz dos que estudam devotadamente o livro maravilhoso da vida, com as suas opiniões disparatadas, prevalecendo-se de certas posições mundanas, abusando de prerrogativas transitórias que lhes são outorgadas pelas fortunas iníquas. Não conseguem, porém, mais do que estabelecer a confusão, sem que as suas mentes egoístas tragam algo de belo, de novo ou de verdadeiro, que aproveite ao progresso geral. Seus trabalhos se prestam unicamente às suas experiências pessoais, no domínio do conhecimento, não conseguindo viver na memória dos pósteres, porquanto a veneração da posteridade é uma galeria gloriosa reservada, quase que invariavelmente aos que passaram na terra perseguidos e desprezados, e que impuseram à humanidade, ofertando-lhe generosamente o fruto abençoado dos seus sacrifícios imensos e das suas dores incontáveis. O que dá para entender disso aí? Aqui acho que está falando assim de espíritos que passam, né, pela sua vida aqui, tanto encarnados, e que não acrescentam nada na sua jornada evolutiva, como você falou aquela hora, né? Passam ali, não fazem nada, não se modificam e acabam perdendo o fruto. Exatamente. Eu entendo isso também, que muitos espíritos ficam grudados no tradicionalismo, na rotina, rotineiros, né? Intransigente, rotineiro, são incapazes de conceber a estrada da ascensão. Então, passam pela vida de qualquer jeito e não sem se preocupar com o progresso espiritual, que é o nosso objetivo. Então, e não entendem que a vida é cheia de lições. Tudo da vida é lição para a gente. Lições novas e crescentes, sempre. Então, quando você se fecha para coisas novas, por exemplo, né, para a gente conhecer a doutrina espírita, por exemplo, nem todos nasceram numa berço espírita. Todos nós, aqui acho que quase todos, né, passamos pela Igreja Católica. Em algum momento, nós sentimos algo dentro de nós que as respostas das religiões tradicionais não nos satisfaziam. O que você está lembrando? O que eu te falei aquela vez? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Olhando para tudo, mas o que eu estou fazendo aqui? Será que precisa tudo isso? Mas isso aí é muito importante. Por que eu acho? Porque esse conhecimento da doutrina espírita, tem um autor que diz isso aí. Foi a sementinha colocada dentro de nós 2 ou 3 encarnações atrás. E que a gente deixou passar batido. Deixou passar batido, mas que não estava no momento de frutificar. Então, se nós estamos agora conhecendo, estamos aptos. Agora, o que você faz numa sementinha quando você planta? O que precisa para a semente? Regar, adubar, cuidar. É isso que estamos fazendo. Estudando razão, lógica, bom senso, para entender o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, da onde que nós viemos, para onde nós iremos, o porquê de tudo que ocorre tem explicação, e é isso que a gente tem que ter. Como dizia na criança, a mãe falava, deixa de ser especulo de rodinha, mas nós precisamos ser especulo de rodinha para saber, no bom sentido, para a gente entender o que está ocorrendo. Então não adianta você, tem muitos espíritas também que acham que são sábios, que não pode ser contrariado, coloca a coisa na cabeça, nós somos pseudo-sábios, e não aceita argumentos que estão da lógica na frente, que deixam da lógica, do bom senso, e acham, não só dentro da doutrina que existe também, que somos seres imperfeitos, como em todas as religiões que não aceitam. Por mais que você argumente, mostrando que 2 e 2 são 4, e não são 5, e não são 3, a pessoa não aceita. No fim, ela tem que gritar, brigar e não aceitar. Então, aí que está dizendo. Então, aí, nós temos que ter a sabedoria, exatamente, primeiro, conhecer-nos, cada um de nós, precisamos nos conhecer, né? Conhecer-se a si mesmo, entender, levar a nossa vida, fazemos tudo possível para o nosso próximo, mas não queiramos mudar quem não queira ser mudado. É impossível. Por quê? Porque a pessoa está
exigindo, está exercendo o seu livre-arbítrio também como eu estou. Todo mundo tem. E nós exercemos o nosso em épocas atrás, Mesma coisa. Porque hoje você sabe, há anos atrás você não sabia, Exatamente. Você agia tal qual. Exatamente. Então, por isso que a beleza da evolução é isso, quando você bota as coisas racionais, a fé raciocinada como é a linda do mundo. Então, você vem, tem que orar? Tem. Tem que pedir, sim, não para cair na loteria. Não para fazer isso, para conseguir um casamento. Não, você vai orar para os Espíritos estarem com você, ajudando-nos a fazer boas escolhas, para que nós possamos ouvir a nossa intuição que vem dentro de nós. Oh, será que está bom isso aqui, gente? Será que me ajuda, me dá luz e tal? De repente, uma pessoa passa o cara ali na rua, fala um negócio para você, nossa, é isso que eu precisava fazer. Mas esse rapaz é um gênio, falou isso para mim, mas não entende que às vezes nosso anjo de guarda fala através das outras pessoas para a gente. É a nossa conexão que está sendo feita. Então, é isso que entendeu. Então, essas ações perturbadoras fazem parte da vida. E que Emmanuel está falando para nós aqui, que nós temos que ter o discernimento, exatamente a nossa conexão, para que a gente possa realmente fazer as melhores escolhas e deixar que a perturbação, não deixar que essas perturbações nos prejudiquem. Foi claro? É isso que vocês entenderam também? Quem que vai ler para nós? Maria, você está apta para ler, Maria? Não, hoje eu prefiro no próximo. Então, Isabel, você lê para nós? A 27.2. Você não trouxe o livro, não é? Eu não trouxe o livro. Não seja por isso. Tem o livro dela aqui, ó, se quiser que eu leia. Não, depois você lê então. A próxima você lê. 27.2 Características da sociedade moderna. Desalentadoras são as características da sociedade moderna, porque se a coletividade se orgulha dos seus progressos físicos, o homem se encontra moralmente muito distanciado dessa evolução. Semelhante anomalia é a consequência inevitável da ignorância das criaturas, com respeito à sua própria natureza, desconhecimento deplorável que as incita a todos os desvios. Vivendo apenas entre as coisas relativas à matéria, submergem na superficialidade, prejudiciais a seu avanço espiritual. Ignoram quase que totalmente o que sejam as suas forças latentes e as suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto embalador dos gozos falsos do eu pessoal, e apenas os sofrimentos e as dificuldades as obrigam a despertar para a existência espiritual, na qual reconhecem quanta alegria dimana do exercício do bem e da prática da virtude, entre as santas lições da verdadeira fraternidade. Quer dizer alguma coisa? Não, pode dizer. Então, o que eu entendi disso aqui, vocês vão ver, vou falar e vocês vão juntos, vamos ver se é isso mesmo que deu para entender. Que nós vivemos nessa época agora por duas realidades que nós temos aqui. O desenvolvimento científico e tecnológico, que vai dar o quê? Um vazio existencial, quando você esquece a parte espiritual. Então, vai indo só na ciência e tecnologia e você vai dar o vazio existencial. As conquistas científicas, tecnológicas, lógico, vão propiciar a qualidade de vida. Nós estamos vendo aí avanço no campo da saúde, da alimentação, energia, comunicação, né? Acesso ao conhecimento, entre outros. Em contraposição a tudo isso que nós estamos vendo aqui, aí que entra a parte espiritual muito interessante, que eu acho que a doutrina espírita faz um trabalho fantástico aqui. Em contraposição, o vazio existencial aparece no cenário das relações interpessoais. Quantos suicídios nós estamos tendo? Quantas pessoas mergulhadas no vício? Drogas, bebida, tudo isso aí, por falta, às vezes tem tudo e não tem nada, esse vazio existencial, né? Que, expressando com uma sensação de perda do sentido da vida, da existência, perde totalmente o valor. E está assim por aí, né? Está cheio, gente. Essa falta de É terrível. consciência. É uma coisa muito séria que nós estamos vendo, que conduz a crises depressivas,
e não raro o suicídio. Depressão, mal do século. E abre portas para o suicídio. Exatamente, não tenha dúvida, né? Compreender essa diversidade existente no mundo, conhecer e respeitar opiniões diferentes, ainda que contrário ao próprio entendimento, são desafios da vida em sociedade. É você aceitar os diferentes. Não queira mudar. Conviver bem, aceitando a sua opinião. Um gosta do branco, o outro do vermelho. Tudo bem. Você não quer fazer, eu gosto do branco, mas você gosta do vermelho? Maravilha, sem problema. Não queira obrigar você a gostar do branco e vice-versa. Não dá certo isso aí, né? Sobretudo quando acontece no ambiente familiar ou profissional. Aí a grande desunião é isso aí, nas famílias, principalmente, né? Assim, o processo de autoiluminação, né, se faz necessário para a gente, para quê? Buscar o autodomínio da nossa vida. Nós temos que tomar o controle da nossa vida. Não é deixar a mídia fazer, se Maria vai com as outras, etc. falando, né? Só porque está fazendo isso, eu vou usar isso também. Está mandando fazer isso, todo mundo, eu vou também. Todo mundo vai para o lado do precipício, eu vou também, porque todo mundo vai. Não é assim que funciona. A gente tem que se autovalorizar, não é verdade? Esforçando para nós termos relacionamentos saudáveis, verdadeiros, com pessoas que fazem parte do nosso convívio social, aprendendo a lidar com as divergências. E ele fala aqui, sociedade moderna, isso aqui em 1937. Já era... Olha para você ver que estava antevendo, né? Orgulha muito seus progressos físicos, o progresso está lá. Hoje, comparando com 1937, o progresso tecnológico, não tem como comparar. A parte moral melhorou um pouquinho, mas não na mesma proporção do progresso tecnológico. É aí que entra a necessidade da espiritualidade. Não é religião só não, gente. É espiritualidade. Eu acho que o avanço tecnológico eliminou em muito a espiritualidade. Por quê? Porque deixaram de dar valor à espiritualidade para só dar valor à arte. Mas não vai longe, Margot. Hoje, meu filho fala para o filho, o que você quer ser? Eu quero ser músico. Não, filho, você não dá dinheiro. Você tem que ser engenheiro, você tem que ser aquilo ali, você tem que ser cientista. E você tolhe, às vezes, a matéria é tanto que você precisa fazer, você preocupa mais da... Você não pergunta com a saúde mental do seu filho, saúde espiritual, material. Você tem que ser rico, você tem que ter coisa boa. Você tem que estudar isso, porque isso dá dinheiro. Você tem que... Exatamente. Não é o que você gosta, o que você quer, o que você sente prazer. Não é aquilo isso que te dá prazer, que te dá satisfação às de vezes viver, alegria de Os viver. pais não pensam na formação moral. Não. Alegria de viver. A tecnologia está tudo aqui, ó. Joga um smartphone na criança e já deixa tocar. Então, E assim, aquilo o ali? avanço tecnológico foi sem dúvida surpreendeu, mas acho que o avanço moral, em alguns aspectos, até retrocedeu. Mas o problema maior é esse vazio, não retrocedeu, eu acho, esse vazio espiritual, que a pessoa não tem. O jovem, ele não tem o amparo da família espiritual, da família às vezes, porque teve uma criação terceirizada, porque os pais têm que trabalhar para manter status, tem que trabalhar tudo, e sempre foi criado por alguém, para a creche, por aquilo ali, tal, vai deixando. Então essa criança, esse convívio, fica sendo um tanto quanto artificial. Isso aí vai refletir lá na frente. Tudo que nós estamos vendo hoje aqui são reflexos da infância, dessas crianças, dos drogados de hoje, daqueles que estão depressivos. Algum momento falhou a parte. Eu acho que, pelo que eu venho estudando, lendo assim, desde a Revolução Francesa, que já começou essa coisa, né, de eles tanto glórias para a ciência e ódio da religião, porque a religião realmente naquela época era castradora, era né? Castradora. E aí o que aconteceu? Eles mataram a religião, mas mataram também a espiritualidade. Exato. Por quê? E pior que o culpado foi a religião. Então. Por quê? Ela tolheu tanto, oprimiu tanto que estourou. E aí, com raiva da religião, afastaram-se da espiritualidade. E a gente vive por sem isso religião, que Kardec chegou no momento vive certo. Sem espiritualidade. Por isso que a doutrina chegou no momento certo. Né? Fala, Litantes.
Porque sem religião você vive muito ela bem. falou, porque né? antigamente também a espiritualidade não andava junto com a religião, né? Tinha que ser uma coisa só. Só aquela. Só aquela. Não deixava a pessoa pensar. Então, se você não tinha religião, você não tinha espiritualidade. Não. E aí o que aconteceu? Tirou a religião, tirou tudo, a espiritualidade também. E o que aconteceu? Aconteceu que sem religião todo mundo vive muito bem, mas sem espiritualidade não dá para viver. Não dá para viver. Não, verdade. Não dá para viver. Aí já se falou ciência e religião, lê para nós, Margot, então 27.3, ciência e religião. Vamos ver o que está dizendo aí. 7.3, a ciência e a religião. Infelizmente, se a ciência e a religião constituem as forças matrizes de esclarecimento das almas, vemos uma empoleirada na negação absoluta e a outra nas afirmações arriscadas e absurdas. A ciência criou a academia e a religião sectarista criou a sacristia. Uma e outra abarrotadas de dogmas Perfeito, e preconceitos, repelindo-se como polos contrários dentro dos seus conflitos, têm somente realizado separação em vez de união, guerra em vez de paz, descrença em vez de fé, arruinando as almas e afastando-as da luz da verdadeira espiritualidade. É isso aí, né? Entre a força e o preconceito e o atrevimento de um dogma, o espírito se perturba e o círculo dessas vibrações antagônicas acham-se sem bússola no mundo das coisas subjetivas, concentrando naturalmente na esfera das coisas físicas todas as suas preocupações. Por isso que Kardec fala aquela frase que você falou assim, se um dia a ciência comprovar que alguns dos ensinamentos da doutrina estão em desacordo, fique com a ciência. Então, é a pacificação, a doutrina veio para pacificar essa contradição da ciência, que é só da parte física, com a parte espiritual. Então, isso aí é interessantíssimo a gente entender, né? E elas um dia vão se encontrar? Lógico. Sim. Lógico. Um dia vai haver Já estão se encontrando. Então, vai ser uma coisa natural, uma complementando a outra, tranquilamente, sem dogmas, tirando os adereços todos, né? As religiões tradicionais aceitando a reencarnação naturalmente, aceitando a comunicação com os ditos mortos, que estão mais vivos que nunca, aceitando a pluralidade dos mundos habitados, entendendo a lei de causa e efeito como a bondade de Deus dentro de cada um de nós, para nos para que nós aprendamos a fazer boas escolhas. Impulsiona todo mundo. É isso que vai chegar a questão 798 do Livro dos Espíritos. As religiões vão se unir nesse momento. É isso aí. Então, essa briga que Emmanuel traz aqui é exatamente perfeita, nós acabamos de falar. Acabamos de falar, veio, né? É o preconceito e o dogma que atrasou, mas realmente que a espiritualidade chegasse junto. Hoje a gente ainda sofre essa coisa, porque hoje em dia a tecnologia também, que o pessoal assim, acredita a tecnologia, porque é isso que você fala em espiritualidade, isso é bobagem. Até hoje nós estamos sofrendo esse impacto. Mas ainda bem que tem acreditado, muito interessante que diz, né? Lembra da Santa Bárbara na hora da chuva, né? A hora que aperta o negócio, aí corre. Mas ainda dá tempo. Então, olha, se você tem 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, não interessa. Não interessa, é o momento, agora eu compreendi. Agora, não vai dar tempo para acertar tudo? Eu estou pronto para a próxima agora vir em outros parâmetros, não é verdade? Verdade. Então vamos agora. É uma semente plantada, né? Semente plantada. Quem lê para nós os trabalhos intelectuais? Eu leio. Pode ler. 27.4, o trabalho dos intelectuais. É por essa razão que de grandes responsabilidades se investem aqueles que se entregam na terra
aos labores espirituais sob todos os aspectos em que se nos apresentam. Grandes serviços constam de suas incumbências e elevada conta lhe será solicitado dos seus afazeres sobre a face do planeta. Dolorosas decepções os aguardam na existência de além-túmulo, quando menosprezam as suas possibilidades para o bem comum, fazendo de suas faculdades intelectuais objeto de mercantilismo em troca de prebendas, as quais, augurando-lhes um porvir de repouso egoístico na vida transitória, os fazem estacionários e nocivo às coletividades, o que equivale a existências de provas amargas entre prolongadas obliterações dos seus poderes de expressão. Não é que o artista e o pensador devam aderir a este ou aquele sistema religioso, ou alistar-se sob determinada bandeira filosófica. O que se faz mistério é compreender a necessidade da tarefa de espiritualização, trabalho no edifício sublime do progresso comum, colaborando na campanha de regeneração e de reforma dos caracteres, auxiliando todas as ideias nobres e generosas em qualquer templo, facção ou casta em que viceje, espiritualizando as suas concepções, transformando a ação inteligente num apelo a todos os espíritos para a perfeição, desvendando-lhes os segredos da beleza, da luz, do bem, do amor, por meio da arte, na ciência e na religião, em suas manifestações mais rudimentares. Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento, cooperando para que se ampliem as suas condições de perfectibilidade, convencendo-se de que suas felicidades residem nas coisas mais simples. Então, gente, exatamente. Podemos dizer, fora da espiritualização não tem salvação. A gente vive sem religião, sem espiritualização. Então, esses intelectuais aqui, ele está dando um aviso para os intelectuais. Terão amargas que vivem aqui na Terra, sem se preocupar nessa espiritualização só na matéria, vão ter amargas, dolorosas decepções nos aguardam. Por quê? Porque nós esquecemos que todos nós, passamos por um projeto antes de reencarnar. É nos dado um planejamento reencarnatório. Você tem isso, Evandro tem isso, Elisângela tem, eu tenho, todo mundo tem. O teu propósito é esse, o teu plano de vida é esse. Bom, reencarnamos, esquecemos, está lá dentro de nós, mas nós esquecemos. Chega aqui, você faz tudo ao contrário. O que acontece? Você saiu fora daquilo lá. Era para você se espiritualizar, você simplesmente viveu na matéria, querendo só ampliar dinheiro. Um exemplo. O que vai acontecer? Quando desencarnar, as decepções. Então, o que é a necessidade disso aqui? Ele não fala aqui exatamente de religião que você tem, fala de espiritualização. Faz mistério compreender a necessidade da tarefa de espiritualização. Essa conexão com algo superior, que nos mostra que nós somos centelha dele. Você sentir que você tem alguma coisa exatamente dentro de você também. Então, por quê? A pergunta, caixão tem gaveta para você levar dinheiro? Então. Não tem, gente. Agora,
Você tem alguém que se lembre de você para rezar, orar para você? Quando você estiver lá no umbral sofrendo, ajude o Clayton a sair do umbral lá. É uma pessoa, já está bom demais. É isso que é interessante. A gente vê que precisamos dessa necessidade, dessa espiritualização. É ver nas pessoas algo como um irmão de caminhada. Somos de caminhada. Uns na frente, outros um pouquinho atrás, mas estamos todos saindo da mesma centelha lá, as fagulhas, né? E estamos aqui para isso. Então hoje nós entendemos isso. Esse estudo hoje foi um dos mais complicados desse livro, mas eu acho que deu para a gente entender o que ele deixou para nós aqui. Primeiro, razão. Sabe o que é verdade irrefutável e o que não é, que precisamos questionar. Não tenha dúvida. Que tem muita desinformação também. Que os intelectuais estão tudo aí, nós estamos vendo, vicejando, menosprezando tudo, vão prestar conta também. Eles poderiam fazer coisas muito mais importantes. Governantes, justiça, tudo isso aí poderia estar melhor, mas o ego, presentando a matéria, é mais forte. Então a tendência é essa. Agora, o que a doutrina nós estamos fazendo? Para nos tornar carolas? Não. Pessoas normais. Só entendendo que tudo que eu escolho na vida vai ter uma consequência, boa ou má. Agora, onde que a espiritualidade entra aqui? Poxa, eu estou conectado. Vamos conectar a algo que estão aqui. Eu tenho meus protetores, que estão sempre conosco. Todo mundo tem. Vamos conectar. Como conectar com eles? Pensamentos bons. Usar sempre da gratidão. Olhar sempre. Exercitar o perdão. A tolerância. É difícil? Lógico, bem. Se fosse moleza, nós não estaríamos mais aqui. Já estaríamos indo embora há muito tempo. É difícil isso. Você perdoar, ser perdoado. Você tolerar. Faz parte. Mas, a partir do momento que você fala que eu quero isso, eu quero, é uma força muito forte. Não importa o tempo, às vezes nessa encarnação não vai dar conta, tem importância. Mas eu quero iniciar o meu processo agora, de mudança agora. Pouquinho, os mais fraquinhos, os mais fáceis, mas estamos começando. Não importa a velocidade, o importa é estar no caminho. É você dar o primeiro passo. É aquela coisa que eu sempre digo, desde que comecei a fazer palestra, a marcha mais forte do carro é a primeira, que ela pega um carro de 1 tonelada e dá a primeira volta. Deu a primeira volta, a segunda é fraca, a quinta então, não sobe morro nem a morrer de ser parado. Então, mas é assim. Então essa vontade, eu quero, a marcha 1. Aí você vai analisando. Vai ratear às vezes? A marcha vai se escapar? Vai, não tem problema. Mas você engata de novo e vamos. É assim que a gente vai. Tombando, rolando, caindo, ralando o joelho, passando o mertiolado. Daquele que doía, porque hoje não dói mais, né? Eu não tenho mais uma mãe para soprar. Então é isso aí. É esse o caminho nosso. É aquele que nós conversamos cedo lá na porta, né? Exatamente. Ok, gente? Terminamos então. Hoje foi bom, debatemos bastante. Então, semana que vem, o que nós vamos ver mesmo, gente? É o 20... Comunicações Espíritas. Opa, muito bom. As Comunicações Espíritas, capítulo 28, na próxima quinta. Então, já me despeço e Elisângela já vai fazer o encerramento para nós. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando, aprendendo e nos preparando para a nossa caminhada. Que a espiritualidade nos dê sempre a sua luz, que nós possamos estar sempre abertos às suas inspirações, às suas instruções, para seguir no caminho que Deus preparou para nós, que nós escolhemos. Vamos pedir também a espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Que nós possamos sair daqui hoje
muito melhor do que nós chegamos. Que nós possamos levar essa luz até os nossos lares, nosso trabalho, a todos os lugares que nós formos, pela rua, as pessoas que encontrarmos, que eles possam também sentir um pouco dessa luz que nós sentimos neste momento agora. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos e até a semana.